E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Luca, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao meu canal. Hoje estou aqui pra fazer um vídeo que vocês estão gostando bastante, aparentemente, mas uma coisa que vocês tinham me pedido também, algumas pessoas, que no caso, estarei lendo os livros de uma pessoa famosa, de uma celebridade. Só que dessa vez será de uma pessoa brasileira, porque muitos de vocês pediram pra eu fazer esse tipo de vídeo com alguma pessoa brasileira, e assim, foi bem difícil de eu pensar em alguém pra escolher pra isso, porque também não é tão fácil quanto parece achar os livros favoritos das pessoas, porque tem pessoas famosas que simplesmente não falam sobre isso, que possam ser até que leiam, mas a gente não encontra. Vocês já sabem qual é a pessoa, porque tá aí no título. Por mais que já tenha passado o hype do programa um pouco, eu sinto que essa pessoa, ela fez um burburinho muito grande e ainda tá fazendo, porque foi marcante essa temporada do Big Brother Brasil. Foi uma temporada que deixou memórias. E a pessoa que eu escolhi pra fazer esse vídeo, no caso, não é ninguém menos do que a campeã do BBB 21, que é a Juliette Freire, né? Por mais que você não acompanhe reality show, por mais que você não goste de Big Brother, eu tenho certeza que pelo menos a maioria de vocês sabe quem é a Juliette. Mas assim, pra quem não souber, ela foi a campeã do BBB 21. E ela sempre falou lá no programa e fora também que ela gostava muito de ler. Que, tipo, antigamente ela tinha um hábito bem mais. Hoje em dia não tanto, mas ela continuava gostando muito de ler. Eu fiquei muito curioso, desde que ela entrou no programa, pra saber quais os livros que ela indicava, os livros favoritos dela. E eu já tinha perguntado 1000 vezes nas caixinhas de perguntas que ela colocava. E um dia ela abriu uma caixinha de perguntas pra uma live que ela ia fazer no Instagram. E aí eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir que ela responda a minha pergunta apenas. Por mais que provavelmente tenham outras pessoas que, lá da legião de fãs que ela tem, que também tinham essa mesma curiosidade. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu estava em live no dia que ela abriu essa caixa de perguntas. E aí eu convoquei todo mundo que tava na live. Enfim, eu disse, gente, quem puder, vá agora no perfil da Juliette e pergunte quais são os livros favoritos da vida. Ou se não, qual é seu livro favorito. E tipo assim, só eu perguntei umas 10 vezes. Uma grande parte da galera que tava na live também falou que perguntou várias vezes. E aí a gente ficou esperando a live. E quando a live começou e ela respondeu a pergunta, pra gente e pra mim, o mérito é nosso. E foi a gente que fez ela responder. Porque a gente perguntou muito mesmo. Então, assim, pode ter até sido que não tenha sido a nossa pergunta que ela respondeu. Mas eu tenho certeza que a gente contribuiu. Então, muito obrigado se você foi uma das pessoas que foi lá perguntar e me ajudou a descobrir os livros favoritos da Juliette. E aí ela foi pegar até um pouco de surpresa com essa pergunta. E ela acabou falando mais de autores. Ela falou que ela gostava muito dos clássicos, dos autores clássicos. Mas ela falou que os principais, os favoritos dela, de autores, eram o Machado de Assis e o Shakespeare. Então eu escolhi um livro de cada pra ler nesse vídeo. Um do Machado de Assis e um do Shakespeare. E ela também recomendou mais 2 livros, que foi esse livro aqui, que se chama Em Busca de Sentido, do Viktor E. Frankl, sobre um psicólogo e as experiências que ele teve em um campo de concentração. E ela falou que esse era um livro que marcou muito ela, que ela achou muito bom e que ela recomendava bastante. Inclusive, se eu não me engano, na live ela nem lembrou o nome do livro, mas ela lembrou o nome do autor. E aí, obviamente, a gente descobriu que livro era. E o outro livro que ela recomendou foi um livro que ela disse que leu antes de entrar no programa e que ajudou muito ela em coisas e fez ela pensar bastante. E que foi um livro que ela recomenda muito, que é o livro Os 4 Compromissos. Esse é um livro, assim, mais puxado pro lado filosófico. Inclusive, tá escrito aqui, o livro da filosofia tolteca. Não sei se é assim que pronuncia. Tolteca. Não sei. Mas tá dizendo aqui, um guia prático para a liberdade pessoal. Inclusive, esse livro aqui, depois dessa live que ela fez, recomenda esse livro, foi parar no primeiro lugar nos livros mais vendidos da Amazon e esgotou no estoque da Amazon, mas eu consegui comprar o meu. Ele é bem fininho. E assim, achei, pra vocês verem o surto, que a mulher falou do livro na live. E no mesmo dia, o livro tava em primeiro lugar nos mais vendidos. E ela não é uma pessoa, assim, do âmbito de recomendar livros. Que, tipo, ela não é uma influenciadora literária. Então, esse livro tá aqui também. E os 2 livros que eu escolhi pra ler dos autores lá, o do Shakespeare foi Hamlet, porque eu nunca li nada do Shakespeare. Então eu queria começar com uma obra mais rápida, eu acho, e que não fosse tão difícil pra mim. Então eu escolhi esse pra ler. E também porque ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então ficou mais fácil pra mim. E é isso. E do Machado de Assis, eu já tinha lido o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, é um dos meus clássicos favoritos, o Memórias Póstumas. Eu sempre que tive muita vontade de ler outros livros do Machado, porque eu sempre gostei muito da escrita dele. Eu sempre gostei muito da forma como ele construía as histórias dele e de toda essa importância que ele tinha para o Brasil e para a literatura da gente também. Então eu escolhi um livro dele que também é um pouco mais curto, que é o livro Alienista. Que eu não escolhi só por ser curto, mas foi porque é um dos que eu tenho mais vontade de ler, fora esses 2 que eu já li. Então eu escolhi pra ler o Alienista, que eu também tinha um e-book de graça que eu peguei quando ficou na promoção, aquela edição da Antofágica, que é toda ilustrada, tem texto de apoio e tudo mais. Então vão ser esses os 4 livros que eu estarei lendo, recomendados, favoritados por Juliette Freire. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Pra quem pediu, uma pessoa brasileira, eu trouxe uma pessoa não só brasileira, mas que tá super na mídia e super sendo falada no momento, então acho que vai ser interessante a gente ver aí e eu fazer minha própria análise do que eu achei das recomendações de Juliette e se nosso gosto bateu e tudo mais. Inclusive, estou gravando esse vídeo na cidade dela. Então é isso aí. E já deixa logo o like aí pra você não esquecer de deixar no fim. E se inscreve no canal se tu for novo também. É isso. Voltei aqui, porque eu já li O Alienista, do Machado de Assis. É um livro que eu li super rapidinho, eu li ele em live. Ele é um livro bem curto. Essa edição que eu li, ela tem um pouco mais de 140 páginas, mas o livro em si deve ter umas 80. E a gente tem um texto de apresentação e 2 textos finais de apoio, que inclusive eu achei muito bons e eles contribuíram muito com minha leitura. Pra quem não sabe, a história desse livro vai ser basicamente sobre um cara que naquela época chamava de alienista e hoje em dia era o que a gente chama de um psiquiatra, por exemplo. E aí ele
aí resolve construir um hospital psiquiátrico, que obviamente não chamava assim, que era um lugar para colocar pessoas com algum tipo de transtorno mental, algum tipo de problema psicológico, e que naquela época as pessoas também consideravam loucura. Então, esse personagem principal, que era chamado de O Alienista, ele tinha esse desejo muito grande de estudar sobre a mente humana, estudar sobre a loucura humana, e ele estava disposto a fazer de tudo em prol da ciência. Então, ele começa, ao longo do livro, a escolher, tipo assim, às vezes até sem motivo, às vezes a pessoa tá super bem e por uma coisa que ele, assim, decide por ele mesmo, ele se acha no direito de colocar aquela pessoa trancafiada nesse hospital psiquiátrico pra tratar dela. Às vezes a pessoa nem tá precisando de tratamento, talvez, mas pra usar essa pessoa como objeto de estudo, porque tudo em prol da ciência, pra ele poder estudar a mente humana e descobrir essas coisas assim. Então é um livro que, por mais curto que ele passe, é um livro que, por mais curto que ele seja, ele traz bastante questionamentos e bastante discussões legais que dá pra gente fazer. Principalmente essa questão de, tipo assim, a questão do alienista, tipo assim, no outro sentido, trazendo mais pro lado da alienação, que tem até uma parte do livro, uma passagem que eles discutem isso, que é quando, tipo assim, quando o alienista vira o alienado, porque as pessoas começam a acatar tudo que ele fala, sem, assim, questionar, até quando uma pessoa que você conhece de confiança é levada pra essa casa verde, as pessoas, tipo, não questionam muito porque acham que ele está fazendo certo só por ele ser uma pessoa mais estudada e ser uma pessoa ali que tem uma certa importância pra sociedade. E aí também a gente começa a perceber que talvez tudo que ele esteja fazendo, a gente começa a se questionar se o personagem tá fazendo tudo aquilo pela ciência mesmo, ou se já vai pra um lado mais do orgulho, uma coisa que ele tá fazendo por si mesmo, pra tentar se provar de alguma maneira. E aí, obviamente, ao longo do livro, algumas pessoas começam a perceber que isso tá errado, que, tipo, eles não podem aceitar de bom grado que ele vai levando a cidade toda pra dentro dessa casa verde e querendo internar todo mundo. Chega um momento que, assim, até passa um pouco dos limites, e alguns personagens começam a questionar isso e tentar, de alguma forma, impedir. E aí vai acontecendo o resto do livro. Eu não vou contar o final, obviamente, porque eu acho interessante pra quem nunca leu, ler, sem saber como é a resolução dessa história toda, mas é um livro muito bacana, principalmente também sobre essa questão de, tipo assim, até onde as pessoas vão pela ciência, tipo, se tudo é possível e se tudo é permitido em prol da ciência e em prol de um estudo muito importante que a pessoa quer fazer. Também fala muito sobre essa questão, assim, de o que seria esse conceito de loucura, que as pessoas tanto falavam e até hoje falam hoje em dia também. Se a gente quiser trazer para um âmbito mais atual, a gente também pode falar muito sobre essa questão de problemas psicológicos e transtornos mentais que as pessoas têm hoje em dia também, e sobre muitas vezes como a questão, por exemplo, da terapia é tratada como um tabu e muita gente tem vergonha ou tem preconceito de fazer, então eu acho que, tipo, terapia é uma coisa só se você estiver doente, tipo assim, não é. Eu acho que também dá pra gente tirar umas discussões bem atuais desse livro, e eu acho isso mais interessante ainda, porque é um livro escrito há muito, muito tempo atrás, e ele se mantém atual pela temática e pelas discussões que o autor traz ao longo do livro, então eu achei muito bacana. Só confirmou pra mim que o Machado de Assis é um dos meus autores clássicos favoritos, se não for o favorito, porque eu acho que até agora foi o que eu mais li. Até agora eu gostei de tudo dele. Eu amo a forma sarcástica como ele escreve os livros, e por mais que ele trate, assim, de uns assuntos, assim, que fazem você pensar, umas coisas mais filosóficas, mais reflexivas, sempre tem uma coisa mais sarcástica por trás, então acaba deixando a leitura bem divertida. Ele também sempre escreve uns personagens, assim, meio duvidosos, que você fica sem saber se você gosta, porque você sempre fica um pouco irritado com as atitudes dos personagens e o quanto eles são orgulhosos, e as pessoas ali ao redor também. Então é um livro que eu recomendo bastante também, se você nunca leu Machado de Assis e tem interesse de conhecer o autor, mas sei lá, tem algum tipo de medo de achar muito difícil, comece por O Alienista, porque pelo menos é uma obra curtinha, e eu acho que mostra bastante do que são as obras de Machado de Assis, pelo menos pra mim mostrou, e eu fiquei muito feliz de ter lido, porque já era um livro que eu queria ler, e aí a Juliette fez eu botar, assim, na lista de prioridades, e fazia tempo que eu não lia nada do Machado, então foi legal pra mim. Eu recomendo sim esse livro, gostei muito, minha nota pra ele foi 4 estrelas, o final dele também é bem bacana, e os textos de apoio também que tem no final dessa edição da Nota Fógica são muito bons, porque as duas pessoas que foram convidadas pra fazer esses textos trazem discussões diferentes, mas que as duas são bem, assim, pertinentes, e que trazem coisas diferentes pra gente pensar mais ainda sobre essa história toda. Então, é isso, já li O Alienista e próxima parada provavelmente vai ser Shakespeare. Então, gente, terminei de ler Hamlet, do William Shakespeare, e eu fiquei bem surpreso positivamente com esse livro, porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler livros, histórias narradas no formato de peça, né, que é o caso das obras do Shakespeare. Eu prefiro histórias assim que tem uma narrativa mais normal, porque eu gosto mais dessa coisa de entrar na mente dos personagens e tudo mais. Então a questão da peça não é uma narrativa que me agrada muito, porque é mais a questão dos diálogos e acaba me dificultando que eu me conecte com os personagens. Porém, eu achei o livro muito bom, achei muito interessante. Já adiantando aqui minha nota, eu dei 4 estrelas pro livro, e principalmente porque eu sempre gosto de colocar os livros que eu leio, assim, mais clássicos no contexto e na época que eles foram escritos. Então, assim, pra um livro muito antigo, muito antigo, eu acho que ele é um livro muito bom e faz sentido ele ser tão importante, assim, pra literatura no âmbito geral. Caso você não conheça a história de Shakespeare, vai ser basicamente sobre esse menino, que ele é um universitário, e aí ele vai voltar pra casa da família, assim, pra cidade natal, e ele descobre que o pai dele morreu. O pai dele, até então, era o rei da Dinamarca, e aí ele era pra ser o sucessor do pai, só que ele acaba descobrindo que a mãe dele se casou com o irmão do pai, no caso o tio dele, e o tio dele assumiu o trono. E aí
isso já começa a gerar um monte de conflitos e questionamentos na cabeça desse jovem, porque ele fica principalmente chateado com o fato da mãe ter se casado de novo com o irmão do marido recém-falecido, que tinha acabado de falecer. O livro vai ter toda essa coisa do personagem principal, que é o Hamlet, se questionando de várias coisas. E também tem uma parte muito importante, porque no começo do livro aparece um fantasma. Esse fantasma diz pro Hamlet que o pai dele foi assassinado e que ele exige vingança para que essa vingança ocorra. Eu não vou entregar muito sobre a história do livro, porque por mais que eu sei que é um livro super, super clássico, quase todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente porque inspirou muitos outros livros, histórias e filmes. Eu não quero porque vai que alguém nunca leu, assim como eu, não sabia spoiler. Por mais que eu tenha criado a teoria, não foi um livro assim que me rendeu o maior plot twist do mundo, mas tipo assim, eu acho que é um livro muito bom. Ele também traz uns questionamentos assim bem bacanas, uns reflexões, umas coisas assim que por mais que a linguagem seja um pouco mais complicadazinha assim de entender, que você tem que prestar um pouco mais de atenção, eu conseguia traduzir e trazer para palavras minhas, para um contexto mais atual e que pra mim faziam super sentido. Então ele também vai questionar muito sobre essa questão da vingança, né? Porque o personagem vai ter esse desejo de vingança, de vingar o pai, e o quanto isso vai mexer com a cabeça dele, com a cabeça das pessoas que estão em volta dele, e o quanto essa questão da vingança, se vale a pena se vingar. E também tem todo mais a questão do personagem, tipo assim, por mais que ele tenha esse desejo de vingança, ele não conseguindo ter atos violentos, pelo menos no começo ele não quer ter atos violentos. Tem até uma passagem que eu gostei muito, é uma parte que ele vai falar com a mãe dele, porque ele tá revoltado ainda com a mãe dele por todo esse rolê dela ter se casado novamente com o tio, e aí ele vai falar com ela e ele fala assim: que eu seja cruel, mas não desnaturado, minhas palavras serão punhais lançados sobre ela, mas meu punhal não sairá do coldre. Que neste momento minha alma e minha língua sejam hipócritas. Aí fala assim, essa parte foi a que eu mais gostei: por mais que as minhas palavras transbordem a desacatos, não permita, meu coração, que eu as transforme em atos. Então tem toda essa coisa do personagem, por mais que ele esteja com raiva e que ele esteja querendo se vingar, ele não querer partir pra parte mais violenta. Nessa partezinha ele fala que ele não quer, tipo, que as palavras cortantes dele, as palavras que vão machucar, as palavras mais violentas dele, se transformem em atos violentos, porque ele não quer fazer esse tipo de coisa, entendeu? E aí a gente vai acompanhando o personagem até o final do livro e a resolução de tudo. O livro já fala, é uma tragédia, né? Então, assim, é uma tragédia o final também, mas eu gostei muito do livro. Eu esperava que eu fosse ficar um pouco mais entediado. No começo eu fiquei assim, tiveram alguns momentos que eu tenho que admitir que me deu mais um soninho, mas eu super entendo, porque é um livro mais antigo, principalmente pelo formato, como o livro é escrito. Não é um livro assim que vai ser o melhor tipo de narrativa pra prender a minha atenção, pelo menos, mas aí no final das contas, à medida que o livro foi passando e que foi criando mais essa atmosfera mais sombria e dessas mortes que foram acontecendo, porque não tem só essa morte, a morte do antigo rei, e os diálogos também eram bem interessantes, então acabou prendendo minha atenção até o fim. E não foi um livro que eu demorei muito pra ler, ele é bem curto assim, curto no sentido de outros livros, mas no sentido de peça de Shakespeare ele é bem longo. Então eu gostei muito do livro, fiquei bem surpreso, porque eu nunca tinha lido nada do Shakespeare e eu tava com um pouco de medo de, sei lá, ou não entender nada, ou não gostar e achar muito chato, mas aí eu fiquei feliz que no final das contas eu achei bem legal, e foi um livro que me fez pensar várias coisas e questionamentos. Então fica aí a recomendação, caso você tenha interesse de ler alguma coisa do Shakespeare. Eu particularmente gostei, dei 4 estrelas, e não é o tipo de livro que eu gosto de ler, mas eu achei a experiência muito bacana e muito diferente, então foi uma experiência legal pra mim. Obrigado, Juliette, por isso. Terminei mais um livro indicado pela Juliette, e dessa vez foi esse livraço aqui chamado Em Busca de Sentido, do Viktor F. Franklin. Esse livro aqui é um livro de não ficção. Esse livro foi escrito por um psicoterapeuta que também foi professor de psiquiatria e neurologia. Ele também foi o fundador de uma área de estudo da psicologia, meio que uma teoria chamada logoterapia. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse negócio da logoterapia, mas antes eu queria falar primeiro sobre o que o livro vai falar. No caso, esse livro aqui vai ser a primeira parte dele, no caso, sobre as experiências do autor, do ponto de vista de um psicoterapeuta em um campo de concentração, que ele foi para vários campos de concentração durante o período da Segunda Guerra Mundial, um deles em Auschwitz, inclusive, e ele vai contando aí as experiências dele e o que ele viu e o que ele aprendeu com as pessoas que estavam lá e a percepção dessas pessoas em relação ao sentido da vida e essa questão da esperança, de mesmo estando nessa situação horrível, nessa situação que eles nunca imaginaram que estariam, assim, de você temer diariamente que sua vida vai chegar ao fim, mas essas pessoas ainda terem o desejo de liberdade e ainda terem uma motivação para continuar acreditando que ia encontrar, tipo, esse sentido da vida mesmo. E aí essa primeira parte do livro vai ser sobre esses relatos do autor, tanto das experiências dele mesmo, como das experiências de outras pessoas que ele foi encontrando ali ao longo do tempo que ele passou no campo de concentração. E obviamente ele vai trazer várias reflexões voltadas para a área da psicologia, também dessa questão da
logoterapia e questões assim da vida mesmo. Então é um livro que ele vai ter várias reflexões, vários questionamentos e vai fazer você pensar muito. Pelo menos foi um livro que quebrou minha cabeça, quebrou meu coração. É um livro que lhe destrói todinho, só que ao mesmo tempo que o autor vai lhe destruindo com as coisas que ele vai contando, ele também vai dando uma ponta de esperança com a história. Então não é um livro inteiramente triste, por mais que aborde uma temática super, super pesada. E nessa edição que a gente tem aqui no Brasil, que é acho que é a única que é comercializada ainda, tem a parte da história, no caso essa parte dele no campo de concentração e a narrativa e tudo mais. E ele também acrescentou aqui nessa edição os textos que ele escreveu depois, que é basicamente os conceitos da logoterapia, porque era uma coisa que as pessoas ainda tinham muita dúvida do que seria esse tipo de abordagem. E aí tem uma frase que o autor cita aqui do Nietzsche, que ele cita essa frase várias vezes, que eu acho que ela dá pra dar uma resumida assim, bem resumida mesmo. Obviamente não é nem de longe tudo que essa teoria significa e tudo que essa abordagem significa, mas aí a frase é assim: quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Que no caso seria sobre isso a logoterapia, que seria essa abordagem de a gente encontrar um sentido. No caso, as pessoas têm que encontrar um motivo, ou às vezes já tem um motivo e não sabem, e esse motivo é aquilo que faz a gente ter vontade de viver, apesar de passar por diversos sofrimentos. E no caso aqui ele referencia para as pessoas que estavam lá no campo de concentração, e ele fala de pessoas que ele conversava e que ele perguntava o que motivava essa pessoa a viver. Muitas vezes é uma pessoa, muitas vezes é um sonho, muitas vezes é uma coisa pessoal. Então tem vários tipos de coisas que poderiam ser esse sentido da vida. Então é muito sobre isso o livro, só que o autor não traz assim como se fosse uma receita pronta. Ele fala aqui de uma maneira bem científica algumas partes do livro, obviamente. Eu tô falando aqui da percepção de uma pessoa que não estuda psicologia, falando assim, apenas como leitor mesmo, que pegou o livro pra ler. Então, obviamente, pessoas que estudam psicologia, inclusive falaram pra mim lá nas lives, que pessoas que estudam psicologia falaram pra mim que tiveram que ler esse livro na faculdade, porque foi uma leitura obrigatória. E eu acho que pra quem estuda psicologia deve fazer ainda mais sentido e deve entender muitas coisas que talvez pra mim tenham passado despercebido por ser uma questão mais científica, e ele trazendo umas abordagens mais usando outros métodos de ensino e outras abordagens da psicologia também, e da psiquiatria, etc. Por mais que seja um livro que ele tenha esse lado assim mais como se fosse para estudo, ele foi um livro que me pegou muito, e foi um livro que eu consegui entender a mensagem principal, pelo menos, e eu consegui tirar muita coisa dele, consegui extrair muita coisa. Eu fiz muita marcação nesse livro, muita marcação mesmo, e por mais que ele seja um livro curtinho, não foi um livro que eu consegui ler rápido, porque é um livro que você tem que ir lendo com calma para você conseguir absorver tudo, porque é um livro que ele tem uma abordagem pesada, ele vai tratar de um assunto pesado, porque obviamente o autor vai falar dessas experiências que ele passava no campo de concentração de maneira bem crua, então você fica pensando naquela situação, e é uma coisa que mexe muito comigo esse assunto. E é um livro que você tem que ir lendo aos poucos para você entender tudo e entender também o que o autor tá falando, porque senão você pode, sei lá, acabar entendendo errado. E eu não, obviamente que tem maneiras e maneiras de você entender esse livro, e obviamente que vão chegar momentos provavelmente que você não vai concordar com a abordagem do autor e o que ele fala sobre isso, mas mesmo assim, como eu já falei pra vocês, eu gosto desse tipo de livro porque por mais que eu não concorde 100% com tudo que o autor quer falar e com toda a filosofia, no caso aqui essa abordagem toda, posso até discordar de algumas coisas que ele levanta aqui, algumas reflexões, mas o importante é que eu acho que esse tipo de livro abre muito minha mente, tipo assim, e me faz ter várias perspectivas sobre o mesmo assunto. No caso, aqui foi muitas coisas que o autor falou, tipo, muitas coisas mesmo. É um livro que ele tem muitos ensinamentos e muitas reflexões, e é um livro que eu acho que ele tem muita coisa pra ensinar. Eu tô falando aqui de uma maneira super resumida, e assim, só pra vocês terem uma noção básica do que o autor queria passar. Então, pra você entender tudo que ele quis explicar e pra você entender sobre a abordagem da logoterapia, você tem que ler o livro inteiro. Inclusive, eu super recomendo esse livro. Eu dei 5 estrelas, porque eu achei um livro muito bom. E depois eu acabei descobrindo que é um livro bem conhecido, por mais que eu não conhecesse. Eu tenho que confessar que eu não conhecia esse livro antes de ver a Juliette recomendando. Então eu fiquei super feliz com essa descoberta e essa recomendação. 5 de 5, 10 de 10. Amei de verdade e eu recomendo demais pra vocês. É isso aí. Chegamos no livro que talvez tenha sido o livro que causou o maior burburinho dessa live da Juliette, e que provavelmente quem acompanhou e viu aí na internet sabe de que livro eu tô falando e tava esperando ele aparecer no vídeo, que é o livro Os 4 Compromissos. Ele foi escrito pelo Dom Miguel Ruiz, e pra quem não sabe, após essa live da Juliette que eu citei lá no início, esse livro aqui foi parar em primeiro lugar nos mais vendidos da Amazon e até esgotou o estoque. E eu até vi que recentemente a editora tá reimprimindo esse livro. Ela falou, se eu não me engano, que ela leu esse livro um pouco antes de entrar no BBB, e é um livro mais sobre filosofia. No caso, ele vai ser sobre a filosofia tolteca. Essa filosofia, ela foi originada no sul do México, e ela basicamente, de uma forma bem resumida, consiste em homens e mulheres sábios, assim, que eles acreditavam nessa filosofia de que ter fé era sinônimo de acreditar em si mesmo, acima de tudo, em si mesmo e nas suas próprias palavras, como se a fé em você mesmo e acreditar em si mesmo fosse o que moldasse o sentido da sua vida. E aí aqui ele faz toda uma relação também no livro do que seria o céu na terra e o inferno na terra, e como a gente pode procurar evitar um
um e encontrar o outro. E aí, no caso, ele vai falar sobre esses 4 compromissos, que seriam os compromissos, assim, primordiais para caso você queira seguir essa filosofia de vida. Os 4 compromissos, no caso, seriam: o primeiro, seja impecável com sua palavra; o segundo, não leve nada para o lado pessoal; o terceiro, não tire conclusões; e o quarto, dê sempre o melhor de si. É um livro que ele é bem, assim, de filosofia de vida. Então, não é um tipo de livro que eu estou acostumado a ler, mas é um livro que ele também trouxe reflexões interessantes pra mim. Não é um livro assim que eu diria pra vocês que eu amei e que eu vou seguir à risca essa filosofia de vida, porque teve muita coisa aqui que nem que eu discordei, é porque da forma que foi escrita parece ser uma coisa muito fácil, e pra mim tem muitas coisas aqui que são ditas nesse livro e aconselhadas que pra mim é tipo assim, o buraco é muito mais embaixo. Mas assim, tiveram alguns pequenos trechos e abordagens que eu não concordo tanto assim, porque pra mim é uma coisa muito mais complicada do que parece, e não é tipo como se a gente só tivesse que querer fazer isso pra poder se realizar. Mas é um livro, no caso, que ele literalmente lhe incentiva a ficar praticando essas práticas todo dia, essas filosofias de vida, até você conseguir manter isso na sua vida. O autor até fala que é uma coisa que você vai, se você resolver fazer isso, seguir esses 4 compromissos, você vai passar por momentos que você não vai conseguir seguir um, não vai conseguir seguir outro, não vai conseguir seguir nenhum em determinado dia, mas o importante é você continuar tentando seguir. Então ele também fala muito sobre essa questão de a gente não ser livre como ser humano na sociedade, porque a gente tá sempre escondendo alguma coisa da gente, ou escondendo nossa verdadeira face por medo do que as outras pessoas vão achar. E essa parte foi onde tem um post-it só que eu marquei, que eu grifei basicamente 2 páginas inteiras. Pegou muito na ferida, que é uma parte que ele fala sobre essa questão de você meio que às vezes se moldar por conta das outras pessoas, ou de você deixar de agir como você gostaria de agir, ou de falar o que você gostaria de falar por medo dessa rejeição social, ou por muitas vezes uma criação também, uma coisa que você foi crescendo e aprendendo e ouvindo muito de muitas pessoas, e você meio que absorveu isso, e isso acaba fazendo com que a gente cresça, essas pessoas que não confiam em si mesmo, e estando sempre buscando por essa perfeição e o reconhecimento alheio. Então essa parte eu achei muito interessante, porque ele traz essa problemática, entre aspas, no caso, que é uma coisa que provavelmente muita gente se identifica, e depois ele vai falando desses 4 compromissos que seriam uma maneira da gente tentar evitar esse tipo de coisa e melhorar isso na gente mesmo. Então ele vai falar muito sobre a gente confiar em si mesmo e confiar nas nossas próprias palavras também. É um livro que ele é bem assim, de autoajuda, mas é um livro de filosofia de vida. Mas é tipo assim, é um livro que dá pra você tirar coisas boas dele, pelo menos eu tirei reflexões interessantes que o autor fala sobre essa filosofia de vida e sobre as pessoas que seguem esse tipo de fé. E só que também é um livro que eu não concordei com tudo, mas é um livro que ele cumpre o propósito dele, no caso, e que é um livro que, tipo, literalmente ele apresenta uma abordagem, uma filosofia de vida, e cabe a você acreditar nisso e querer seguir isto ou não. Inclusive, achei muito interessante porque ao longo da leitura, como eu acompanhei o reality show, eu consegui ver que a Juliette aplicou bastante desses compromissos, acho que quase todos, inclusive. Depois que você lê o livro, pelo menos eu consegui ver que ela aplicou muito esses 4 compromissos lá dentro do programa, e então pra ela funcionou super, e né, fez ela ganhar 1,5 milhão. Então fica aí a dica pra você, se você gosta desse tipo de livro, se você quer conhecer essa filosofia de vida dos Toltecas, e às vezes tem até uma coisa que você lê aqui que você nem sabia que você precisava, que foi o caso pra mim, que por mais que seja estranho dizer isso, a parte que foi mais cutucando a ferida me pegou mais do que a parte que ele apresentou essas soluções, no caso, me fez refletir sobre algumas coisas. Então talvez seja um livro que você nunca leria, como é o meu caso, e eu acabei lendo e acabou trazendo reflexões pra mim e me deixando na famosa crise existencial e pensando várias coisas. Caso você tenha se interessado por esse livro e queira ler pra saber tudo sobre essa filosofia Tolteca e muitas outras coisas que o autor aborda aqui, porque aqui eu tô falando de uma maneira bem resumida, fica aí a recomendação, e quem sabe se tu aplicar os 4 compromissos, tu também não ganha 1,5 milhão, igual a Juliette ganhou. Queria, inclusive. E agora chegamos no momento final, né? Não vou nem mudar o cenário aqui e esperar pra gravar, porque finalizei os livros indicados pela Juliette, no caso os autores e os 2 livros, e vou falar minhas conclusões finais sobre as leituras, além do que eu já falei ao longo do vídeo, e sobre o gosto literário da Juliette, que é pra isso que a gente tá aqui. Primeiramente, eu acho que foram 4 leituras muito, assim, enriquecedoras e que me fizeram pensar bastante. Então já dá pra perceber que Juliette gosta de coisa que faz a pessoa pensar e quebrar a cabeça, porque tivemos 2 clássicos que tem várias coisas ali nas entrelinhas que dá pra gente pegar, várias metáforas e trazer para os dias atuais também, e várias reflexões. E tivemos 2 livros de não ficção que tratam de assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo assuntos parecidos, porque tanto o Em Busca de Sentido vai falar sobre essa questão do sentido da vida e de tudo que eu já falei para vocês, enquanto os 4 compromissos vai falar mais sobre essa questão de você ser o sentido da sua vida. Faz sentido? Se a gente quiser unir os 2 livros, dá para tirar
conclusão. Então eu acho que ela gosta de pensar e gosta de livros que vão mudar ela de alguma maneira. E eu achei muito interessante porque, além de O Alienista, do Machado de Assis, os outros 3 livros não eram livros assim que estavam assim no meu radar e livros que eu pretendia ler em breve. Inclusive esses 2 aqui eu infelizmente nunca tinha nem ouvido falar. E eu acabei gostando muito dessa experiência, principalmente do Em Busca de Sentido, que já deve ter dado pra notar que foi o meu favorito do vídeo e das indicações da Juliette. Eu achei esse livro muito, muito bom, muito forte, e é um livro que eu recomendo pra todo mundo mesmo. E os outros é mais uma questão de gosto mesmo. Você pode gostar e pode não gostar, assim como esse aqui também. Mas assim, tipo, como sempre no final de todos esses vídeos, eu sempre escolho, pelo menos tento, o meu favorito, o que eu indico acima de todos desse vídeo aqui seria esse, Em Busca de Sentido, que, recapitulando aqui, eu dei 5 estrelas, dei 4 estrelas pra O Alienista, 4 estrelas pra Hamlet, e pra esse daqui eu dei 3 estrelas e meia. Mas eu gostei muito dos 4 livros, gostei muito das 4 indicações, e não me arrependo de nenhum. Foram livros assim que cada um deles me mostrou alguma coisa diferente e que acrescentou de alguma maneira na minha vida e na minha bagagem literária. Nossa, eu falei muito bonito agora. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de acompanhar essa trajetória de leitura. Se você tem interesse também, assim como eu, de saber o que era que a Juliette gostava de ler, aqui pelo menos tem uma parte do que ela falou até agora. A gente tem que esperar pra ver se ela vai voltar a falar sobre esses assuntos, indicar outros livros. E me conta aqui nos comentários qual dos 4 livros vocês ficaram com mais interesse de ler. E se vocês já leram também um dos 4, o que é que vocês acharam. Vamos conversar por aqui. E também não se esqueçam de, como sempre, comentar outra pessoa que você gostaria de que eu lesse os livros favoritos indicados por essa pessoa. Lembrando que, às vezes, vocês indicam as pessoas que, por mais que eu goste da pessoa, admire a pessoa, seja fã do trabalho da pessoa e queira até fazer um vídeo assim, é uma pessoa que não lê ou que não fala sobre livros. Então não tem como eu saber quais os livros indicados dessa pessoa. Então por isso que às vezes eu não faço. Mas enfim, se você já souber de uma pessoa que fala sobre livros, fala aqui também, porque eu tô sempre anotando e sempre aberto a recomendações. Se você não deixou o like no vídeo até agora, por favor, deixa, porque me ajuda demais. Isso ajuda com que o vídeo chegue em outras pessoas e eu continue fazendo outros vídeos assim. Então, por favor, deixem. Eu sempre esqueço de pedir, às vezes, muito, mas dessa vez eu lembrei. E se você chegou nesse vídeo por acaso e gostou de mim, gostou do meu conteúdo aqui, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. E se quiser me acompanhar também mais de perto, é só me seguir lá no Instagram e nas minhas outras redes sociais. Estão tudo aqui na descrição. E se você for comprar qualquer livro desses, lembre de usar o link aqui, porque também ajuda a pagar os famigerados boleto. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão e tchau.